Boa noite, estamos ao vivo para mais uma transmissão do Facebook Live, Programa Trainee AG 2017. As inscrições vão só até amanhã no site www.traineeag.com.br. Pode se inscrever profissionais de qualquer área, desde que formados entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016. Hoje com a gente estão o vice-presidente de Gente de Gestão, Cláudio Santos, e o gerente de Treinamento e Desenvolvimento, Luiz Gustavo Ramos. Primeira pergunta, a gente recebeu aqui sobre os processos as etapas do processo de seleção. Fala um pouquinho sobre como eles acontecem e a ordem que eles acontecem. Boa noite a todo mundo. A gente está aqui, a ideia é muito trazer o que se perguntou nos últimos lives e aproveitar, trazer uma novidade que a gente não comentou ainda, que é justamente falar um pouquinho das etapas, né? A próxima etapa é a etapa de dinâmica de grupo, com uma entrevista individual. A pessoa vai ficar, os candidatos, né, vão ficar um período do dia com a gente, desenvolvendo atividade nisso. Isso deve acontecer entre segunda quinzena de setembro, mais ou menos lá para meio de setembro. Depois disso, a etapa seguinte, a etapa de business game, uma etapa mais focada em negócio, tomada de decisão relativa a negócio. Isso vai acontecer um mês depois, mais para a segunda quinzena de outubro. Depois disso, a gente tem a etapa de um teste oral de inglês. Vocês já estão fazendo, as pessoas já estão fazendo os testes de raciocínio lógico e teste de inglês agora online, e a gente tem um reforço disso no momento seguinte do processo de teste online de inglês. Depois disso, os aprovados vão para a etapa final, que é aqui no Rio de Janeiro com os acionistas, uma entrevista final individual que todo mundo se apresenta e conhece um pouquinho mais a empresa, os acionistas conhecem isso, para a gente fechar o processo como um todo, para um início de atuação como trainee a partir de janeiro do ano que vem. O Pedro Pinto pergunta se há algum plano de aprendizado bem definido de capacita os trainees para serem profissionais de ponta. Pedro, a gente tem o nosso programa trainee, como eu estava explicando, e provavelmente você já viu nos lives anteriores, nosso programa trainee prevê um período de 10 meses de formação para o trainee, o que a gente chama de job rotation, né? A ideia desse período de treinamento para o trainee é que ele conheça o funcionamento da empresa de uma maneira prática, né? É o que a gente em inglês chama de shadowing, né? Ou seja, você fica atrás das pessoas. A ideia é que todos os trainees, né, eles vão estar divididos em duplas e eles vão conhecer todas as áreas da empresa. Então eles vão conhecer a área de contabilidade, a área de recursos humanos, vão conhecer a área financeira, a área comercial, a área operacional, a área de engenharia, assim por diante, né? Ao fazer isso, a gente tenta dar ao trainee um conhecimento prático, né, do funcionamento de uma empresa. As pessoas vão recebê-los, as pessoas vão trocar experiências, vão mostrar como é que funciona a área, vão mostrar o organograma da área, vão falar das coisas, das vantagens de trabalhar naquela área, assim por diante. Além disso, né, durante esse período de job rotation, a gente também dá alguns treinamentos formais em sala de aula para esses trainees, como por exemplo contabilidade, como por exemplo matemática financeira. Alguns outros um pouco mais lúdicos, como por exemplo criatividade, como por exemplo gestão de projetos. Então a gente também tem uma formação, digamos assim, um pouco mais técnica dentro desse período. Agora, Pedro, né, fez a pergunta, assim, o mais importante é como você vai pegar esse conhecimento e vai usar na sua vida profissional, né? Porque se você tivesse que formar alguém para ser um profissional de ponta nos primeiros 10 meses da carreira dele, o que você faria? Não existe uma fórmula exata para isso, né? O que a gente pode fazer é tentar ao máximo replicar para os nossos trainees, que são profissionais que a gente vislumbra com grande potencial de crescerem dentro da organização, né? Ou seja, serem altos executivos do futuro da empresa, a gente vê, né, a oportunidade de dar uma carga prática para eles logo de cara, desde que eles entram na empresa, né? Para que eles já saiam conhecendo bastante da empresa em termos do seu funcionamento, né? E algumas, né,
conhecimentos técnicos específicos. Agora, quem vai fazer esse profissional ser de ponta ou não vai ser o próprio profissional, não tenha dúvida disso. Ok. Renato Alves pergunta como é que é a atuação na prática do trainee depois do processo, né? Muito como o Cláudio falou, né? Tem essa divisão, né, dos trainees aprovados em duplas e tem todo um programa do Job Rotation de conhecimento de áreas, de obras, América Latina, EAA, que é a nossa unidade na Europa, Ásia e África. Tem todo um planejamento nesses 10 meses que eles têm que conhecer as áreas, entender os projetos, conhecer os processos, criticar isso tudo. A gente espera muito nesse movimento, um movimento de uma análise crítica, uma análise propositiva bacana de mudança da empresa. Isso, a gente espera que trainees tenham essa possibilidade de se converterem de fato como agentes de mudança positiva na companhia para a gente alavancar tanto a carreira deles quanto os resultados da companhia, né, da empresa. Então a atuação deles é uma atuação de job rotation com alguns desenvolvimentos, com relatórios, com apresentação de trabalhos, com coisas muito pautadas, muito combinadas com as áreas que recebem e esperam algum tipo de contribuição, que acontece naturalmente nesse processo como um todo. Mas eu não entendi se a pergunta é depois do job rotation ou depois. É depois. Ah, tá. Então ele vai ficar 10 meses no job rotation, né? Então, como o Luiz acabou de explicar melhor, ele vai conhecer nossas operações no Brasil, na América Latina, na África e em Lisboa, na Europa, né? Além de conhecer diversas áreas, né, do funcionamento da empresa, seja, né, na área corporativa, né? Então conhecer as áreas corporativas como, por exemplo, recursos humanos, contabilidade, financeira e assim por diante. Então ele faz esse processo durante 10 meses e depois de 10 meses ele vai ser alocado, né, numa área, né, onde ele vai trabalhar. Nesse momento, ele deixa de ser um trainee e passa a ser um funcionário, né, normal da empresa, né. A única diferença que tem para ele terminar o processo de trainee é que a gente espera que ele desenvolva um projeto, né, um projeto como se fosse um trabalho de conclusão do curso dele de trainee nessa área ao longo do ano seguinte. Então ele ainda vai ter uma responsabilidade, né, de, junto com o seu líder direto, né, aplicando os conhecimentos que ele adquiriu durante o processo do trainee, durante o job rotation, não só, né, visitando as operações, mas também conversando com os grandes líderes da empresa, né, entendendo a estratégia da empresa, até tendo suporte de um mentor. Ele vai ter esse projeto aplicado, né, que ele vai desenvolver esse projeto ao longo do ano seguinte ao job rotation, e quando ele apresenta esse projeto para uma banca ao final do ano, ele termina assim o período dele como treinador na empresa. É assim que funciona a etapa subsequente ao job rotation do programa de treino. Muitos perguntando como é que é a definição da área que ele vai atuar depois do programa. Como é que ela é definida? A gente, ao longo desses 10 meses de conhecimento, entendimento da companhia, tem as necessidades que cada área apresenta, em termos de um novo recurso, uma oportunidade de crescimento, uma nova atuação da área. E o que acontece é a necessidade da companhia, essa necessidade das áreas, uma afinidade que o trainee tenha demonstrado, tenha construído ao longo desse processo todo, desses 10 meses de conhecimento e atuação. E ao fim, mais para o fim, uns 4 meses, 3 meses antes, a gente começa um trabalho de levantamento de oportunidades e demandas da companhia, para a gente fazer uma combinação que, de alguma forma, da forma que atenda as demandas da companhia e interesses e afinidades e conhecimentos do trainee. É um processo que a gente tenta tratar com a maior naturalidade possível dentro do processo de recrutamento interno, vamos dizer assim, da companhia. Então, ou seja, a gente ouve o que o trainee, né, a gente tenta ler, né. Primeiro a gente ouve, a gente pergunta para o trainee, né, quais são os interesses de carreira dele. E a gente tenta também entender as características daquele trainee ao longo desses 10 meses, né, que a gente acompanha todo o processo e vê as aptidões dele e assim por diante. E a gente mapeia a demanda, né, a necessidade da empresa. É lógico, né, que a gente vai tentar casar os dois, né? Eu não quero colocar um trainee numa área que ele não queira estar.
Assim como eu também não posso obrigar um determinado gestor a receber um trainee sem que haja necessidade de uma pessoa naquela área. Então, agora, o grande, quem guia esse processo realmente é a oferta de vagas dentro da empresa, né? Ali que é assim que a gente consegue alocar os trainees dentro da organização. A gente vai para o nosso 7º programa, né? Nossa 7ª turma, e até hoje não temos tido nenhum problema nessa alocação. Raquel Braga pergunta se o trainee passa por empresas do Grupo AG, como a TEM, por exemplo, ou só pela Brasil Gutierrez mesmo. Tem Torres Eólicas. Assim, deixa eu explicar, o Job Rotation é dentro do Grupo Andrade Gutierrez, né? Agora, ele não vai visitar, por exemplo, a CCR, que é uma empresa controlada por nós, né? Então, respondendo a essa pergunta específica, acredito que a TEM não esteja dentro do escopo do Job Rotation do ano que vem. Ele passa por operações do funcionamento da máquina da Andrade Gutierrez, né? Então, por exemplo, em relação às empresas onde a gente controla, onde nós somos investidores, ele vai passar por uma área chamada AG Investimentos. E aí ele vai aprender tudo que a gente faz para atuar na gestão dessas empresas controladas, através da participação em conselhos, em comitês. Agora, ele não vai visitar diretamente as empresas que nós participamos do controle. Não, o Job Rotation se dá dentro do Grupo Andrade Gutierrez. Ok, estamos ao vivo, Facebook Live, sobre o programa Trainee AG 2017. As inscrições vão só até amanhã no site www.traineeag.com.br. Esperamos a sua inscrição. Isso aí. Estão perguntando por que fala um pouquinho, Cláudio, por favor. Por que a AG não tem investimento dos trainees? Posso falar? Muito pelo que o Cláudio falou antes, porque a gente tem falado nos lives anteriores, né? A gente acredita nesse programa como um programa de oxigenação da companhia, um programa de líderes do futuro muito próximo, do futuro mais distante da empresa. A gente acredita muito num programa como a AG precisa ser, quer ser num futuro de médio e longo prazo. A gente trabalha muito os trainees como agentes tanto de transformação, como eu já falei, quanto de reforço da cultura AG. É uma cultura que a gente pratica aqui no nosso dia a dia. A gente fala muito sobre ela. A gente acredita que só dessa forma a gente vai chegar resultados melhores, uma empresa melhor, uma empresa crescendo, uma empresa que de alguma forma, alavanque seus resultados. E o programa de trainee é fundamental, é um programa de base fundamental para a gente continuar fortalecendo a nossa cultura, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, chegar aos resultados que a gente imagina no médio e longo prazo. Eu complementaria a resposta do Luiz aí, assim, quem foi que perguntou isso? Foram várias pessoas, né? Assim, por que eu acredito no programa trainee da Andrade Gutierrez, né? Assim, o que é uma empresa, gente? Uma empresa é um conjunto de pessoas, né? A empresa, ela tende a ser muito mais, né, duradoura do que as pessoas estão ali trabalhando nela. Quer dizer, eu vou passar pela empresa, o Luiz vai passar pela empresa, assim como o nosso presidente vai passar pela empresa, vai se aposentar e a empresa vai continuar. Então, qualquer empresa, qualquer organização que quer, né, se perpetuar, né, no mercado, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter algum tipo de lógica de atrair pessoas mais jovens, né, que vão, né, idealmente, fazer carreira ali dentro, né, participar, comprar a ideia daquela empresa, entender como é que ela funciona, se sentirem bem dentro daquela empresa, descobrirem projetos desafiadores, né, desenvolverem aptidões ali dentro, descobrir a forma de trabalhar, ou seja, aprender a ser um bom profissional. Uma vez que você tem isso, você vai garantir que, eventualmente, né, quando as pessoas mais velhas forem se aposentando, você vai ter pessoas que vão substituí-las e, consequentemente, a empresa vai perdurar no mercado, né? Isso vale, gente, tanto para o programa trainee, quanto para o programa de estágios, o programa que a gente chama também de talentos, que a gente já teve aqui na empresa, programa de contratação de jovens profissionais, qualquer programa de atração de jovens talentos serve para sustentar o pipeline da empresa, né? Particularmente o programa Trainee da Andrade é um programa que a gente dedica muito esforço, né? Muitos recursos. Quando eu falo de recursos, não é só dinheiro propriamente dito, a gente tempo, né? O tempo que a gente está aqui hoje, né?
nos dedicando Toda a gestão. falar com potenciais candidatos. É um programa onde a gente contrata um número relativamente pequeno, né, de candidatos por ano, mas a gente dá muita atenção a eles, a gente, né, oferece. Então a gente tem uma aposta grande no Andrade Cheyes, né, nesses jovens profissionais para serem, né, o futuro da empresa em termos de potencial, em termos de altos executivos. Por isso que um programa como esse, ele é um programa estratégico de longo prazo, né? Ele é um programa que você precisa acreditar nessa lógica e investir sistematicamente nesse programa para que você, no longo prazo, né, num horizonte de 10, 15 anos, você consiga realmente formar pessoas desse programa. Então, reforçando o que foi dito, o que foi perguntado, é um programa estratégico, é um programa extremamente importante para a empresa, né, e para o nosso futuro, né? Nós acreditamos muito no futuro da empresa e, consequentemente, a gente tenta dar muito apoio, né, sustentação a programas como o programa Trainee. E o programa de estágio também, né, que é outro programa que a gente acredita muito e que traz muita gente boa para a empresa. Que Thiago Bonamigo pergunta quais habilidades técnicas e pessoais considera essenciais para o trainee. Bem, a gente não faz um recrutamento de pessoas, a seleção de pessoas baseada na questão técnica no sentido de formação e tudo mais. É claro que a gente exige a formação superior e busca comportamentos que a gente tenta o principal, a gente busca o principal, que é de fato a adequação ao perfil da empresa. O que a gente imagina nos nossos 5 princípios de criar o futuro, de ter espírito de dono, de buscar ser simples e eficiente, são coisas que a gente busca, por isso todas essas etapas do processo, né? De você entender como é que funciona, como a pessoa funciona em equipe, sob pressão, visão sistêmica, visão de negócio como um todo, tomada de decisão é muito importante. E a gente vê nessas etapas tudo, a gente analisa isso nessas etapas para buscar pessoas adequadas ao nosso perfil. A gente não seria muito fácil falar assim, uma empresa de engenharia, vou buscar engenheiros, ou vou buscar, agora eu preciso ter uma oxigenação do ponto de vista de governança da empresa, vou buscar administradores e tal. Não. A gente historicamente contrata pessoas com formações de comunicação, engenharia também, não tem nenhuma restrição nesse sentido, porque, de novo, que a gente busca, a gente falou nos lives anteriores, que o Cláudio reforçou agora na questão de pessoas do futuro, um programa de longo prazo é justamente esse perfil que vai fazer com que a empresa seja atinja os objetivos que ela busca ser no futuro, o que ela já é agora, que ela precisa de fato se desenvolver. Então a gente não restringe nenhuma formação técnica. O que a gente busca é obviamente um curso superior, é desejável a questão de você ter conhecimento, saber lidar com diferentes culturas, ter uma experiência é bacana, é desejável, não é restritivo, não é isso que vai determinar se a pessoa tal ou não está aprovada, tanto de experiência de internacional ou experiência de outras empresas, uma outra atuação corporativa. A gente busca de novo o perfil. Agora, tentando ser um pouco prático, né, para ajudar, né, os nossos aí internautas que estão investindo tempo em participar aqui do live, o que um processo seletivo de um programa trainee tende a buscar, né, dentro, né, dos candidatos, né, nos candidatos? Primeiro, pessoas curiosas, interessadas, né? Então, para qualquer candidato a um programa trainee, não só da Andrade, né, mas de qualquer programa trainee, você se demonstrar interessado em pesquisar a empresa, né, em tentar conversar com alguém da empresa, entender um pouco da sua cultura, entender quais são as particularidades do negócio dessa empresa. Quer dizer, qualquer demonstração que essa pessoa foi além, né, pesquisou, se interessou, se mostrou interessada, né, é muito bem-vinda. Né? E observável, né? É sempre muito bem-vinda, né, sempre observável. Outra coisa que é sempre importante, né, em processos seletivos dessa natureza é esse trainee ou esse candidato procurar saber trabalhar em equipe. Né? O que é um processo seletivo de um programa trainee? É você tentar criar situações, né, simuladas que representem, né, o funcionamento da empresa, para que a gente possa, né, de uma maneira simulada, ver como aquele jovem, né, que, né, a gente acredita que tem um potencial, como é que ele funcionaria na empresa. Então, né, um trainee que vá, né, num processo seletivo, ele tem que procurar se colocar na posição de um profissional da empresa. Então, saber trabalhar em equipe, saber ouvir os outros, né, saber influenciar,
saber se posicionar, saber negociar, saber ceder, saber a hora que você tem que, né, que manter sua posição, saber influenciar as pessoas. Quer dizer, todos esses comportamentos, né, que, né, são inerentes ao funcionamento de um grupo são importantes. Agora, mais uma vez, eu também sempre falo isso aqui, né, nesses lives. Não existe uma receita de bolo, não adianta você vestir uma máscara, né? Não adianta você tentar passar algo que você não é. Você tem que tentar ser verdadeiro, né? Você tem que tentar se mostrar da maneira que você é, porém funcionando dentro de uma empresa. Então, né, dicas como essa, como eu falei. Saber trabalhar em equipe, saber, né, influenciar os outros, saber ouvir, saber, né, interpretar dados, saber se colocar, né? Tudo isso faz parte, né, é importante para um processo seletivo como esse. Ok, o Pedro Braga pergunta se é um número já determinado de vagas ou se vai depender do desempenho dos candidatos. Não, vai depender do desempenho dos candidatos, né? A gente tem aí um range, né, que a gente, né, entre 20 e 10 vagas todos os anos, né, é mais ou menos o orçamento que a gente tem nesse programa. Agora, mais uma vez, depende da qualidade dos candidatos, né? Se a gente, mais uma vez, né, esse é um investimento de longo prazo na empresa, né, é um investimento extremamente estratégico para a empresa, né? A gente entende que a capacidade dessa empresa de funcionar no futuro está diretamente ligada a gente conseguir trazer gente boa, né, jovem, que a gente vai conseguir atrair cedo para a empresa e, né, e ajudar esse jovem a fazer sua carreira na Andrade GRs. Então, se a gente, né, tem um target de 20 vagas e o 21º é um cara excepcional, ele também vai entrar dentro do programa, né? Assim como se a gente só encontrar 10, a gente só vai contratar 10. Isso aí. Ok, o Henrique Valente pergunta quais países ele vai visitar, ele treina. A gente tem no Job Rotation, né, determinado o conhecimento da operação na América Latina. E aí, falando da América Latina, a gente atua fortemente no Peru. O Peru é nossa base, Nosso hub na América Latina. E a gente tem, como eu falei, a unidade de negócio da EAA, que a gente fala, né, que é Europa, Ásia e África. Então a gente tem a base, o nosso hub é Lisboa. Então os trainees vão conhecer o nosso escritório de Lisboa. E o país da África, o mercado da África, vai depender muito de como estão os estágios de desenvolvimento da obra, né? Mas vai conhecer algum mercado, alguma obra Angola, Equatorial, Moçambique, Argélia. onde a gente tem historicamente uma atuação lá mais consolidada. E no Brasil também, né? Brasil, claro. Conhecer também as operações do Brasil. O Brasil foi default que eu passei. Várias perguntas sobre limite de idade. Existe limite de idade para passar no programa? Não, nosso limite é de tempo de formação. De formação, né? Desde a formação. Da conclusão. Então a gente procura limitar, né? Aí se for uma segunda formação, vai valer a mesma lógica, né? A gente quer pessoas que tenham até 2 anos de formado. Por quê? Mais uma vez, a lógica do programa trainee não é buscar pessoas com experiência profissional. A nossa lógica ao buscar um trainee é que essa pessoa tenha potencial de crescimento na organização. E nós vamos ajudar, né, esse candidato, esse escolhido, a desenvolver a sua experiência profissional. Por isso que, para nós, é importante que essa pessoa seja recém-formada, recém-graduada. A exigência é que você tenha até 2 anos de formado, somente. Paulo César Júnior pergunta sobre planos de carreira. Até que ponto o trainee consegue crescer na empresa, se há algum limite? Não, limite é não. você. Limite não. Pedro, qual é o nome dele? Paulo César. Paulo César, o limite é você. Né? Você pode chegar a ser presidente da empresa, só depende de você. Sim, existe. A empresa, né, a Andrade GRs, ela tem o que a gente chama de ciclo de gente. Né? Então, todos os nossos funcionários, né, eles passam por um processo anual, né, de avaliação, tanto de carreiras quanto o processo chama-se ciclo de gente. A primeira etapa é a definição de metas, né? Então você recebe suas metas, o que você, né, tem que focar, né, no ano, quais são suas metas individuais. Depois você tem o que a gente chama de avaliação 360 graus, que é uma avaliação comportamental. Ela chama 360 porque você é avaliado, né, nessa avaliação pelos seus pares, pelo seu superior direto, pelos seus subordinados e uma autoavaliação, daí o nome 360. Então, é uma avaliação comportamental. Depois tem o que a gente chama de reuniões de gente,
Ou seja, né, existe um colegiado de pessoas, né, que é composto pelo chefe, seu chefe, né, futuro chefe, e os pares do seu chefe, que vão discutir, né, esse profissional, você especificamente, o que você fez no ano, como é que você se comportou e qual o potencial para frente, né? E você vai receber um feedback sobre essa percepção que a empresa tem de você, né? E com isso você vai poder reforçar, né, as coisas boas que você já faz, continuar fazendo e atuar nas coisas que você pode melhorar, porque todos nós, né, sempre vamos ter coisas que a gente faz bem e pontos que a gente pode melhorar. Então, ter esse processo anual de carreiras é o que vai, eventualmente, alavancar a sua carreira dentro da organização. Então, se você entrar numa organização igual a Drive TR, se você entregar seus resultados, se você conseguir ouvir os feedbacks, né, você conseguir atuar nos pontos onde você precisa de melhoria, né, tenho certeza que o céu vai ser o limite para você. Samuel Simango pergunta como é o processo seletivo para estrangeiros. Como é que os estrangeiros podem participar? Como é que é a viagem para partes presenciais? Como é que funciona isso? O programa é um programa internacional, né? Então está aberto a qualquer inscrição, qualquer lugar. A gente tem o nosso foco, né? Essas etapas vão acontecer muito, vai depender muito de quantidade de pessoas nas localidades para a gente tomar uma decisão de criar um hub, de ter uma sala lá, por exemplo, na África, vou dar um exemplo. A nossa atuação é mais na seleção das pessoas no Brasil. Não está restrito a uma pessoa da América Latina, não está restrito a uma pessoa da Europa, como eu falei. É só por uma questão de logística, de governança do processo como um todo. Vai depender muito de quantidade de pessoas para a gente tomar uma decisão de ter, por exemplo, uma sala como a gente já teve salas dessas etapas que eu falei, em Madrid, como a gente tem em Portugal e a gente vai ter na América Latina também. Mas então assim, tem que esperar um pouquinho. Mas respondendo diretamente, a primeira etapa do nosso processo seletivo, o trainee, né, o candidato, ele é responsável pela sua logística. Sim. Então, assim, a recomendação é que você, estrangeiro, fique atento ao nosso site para saber onde vão haver, né, vai ter uma comunicação salas mais dirigida, de avaliação, né? E você vai ter que se dispor a ir até lá, né? A gente, logicamente, a grande maioria das salas é no Brasil, né? E a gente pode fazer ou não algumas salas fora do Brasil. Mas vai ser mais limitado esse ano, até por uma questão de orçamento. Vai ter uma comunicação, assim, todo mundo, aprovado ou não aprovado, vai saber o que está acontecendo no processo. E aí, como o Cláudio falou, cabe ficar atento, cabe de repente questionar, perguntar para a gente dar essa informação. Perfeito. As inscrições vão só até amanhã, 31 de agosto, no site www.traineeag.com.br. Já se inscreveu? Vai lá e se inscreve. Cláudio e Luiz Gustavo, por favor, mande uma mensagem final para os candidatos. Mensagem final. Vai lá, Luiz, você é o cara fez cinema. Pois é. Essa Assim, é falta um dia. vendors. Falta um dia. Quem não se inscreveu, acho que é imperdível a oportunidade. Eu estou aqui na empresa há 3 anos, completando 3 anos, que eu vejo de ex-trainees. Eu tive o prazer de trabalhar como ex-trainee na área de comunicação interna, onde a gente estava reconstruindo a área. Foi uma oportunidade excelente para o ex-trainee. Eu acho que a empresa, tenho certeza, que a empresa dá muita oportunidade. Eu era de comunicação interna, estou acumulando agora também a parte de treinamento e desenvolvimento. A empresa dá essa oportunidade, a empresa espera isso, tem recurso para isso acontecer. É um tipo de programa imperdível, como eu falei, imperdível no sentido de experiência profissional que vai ser construída, uma experiência de vida, e de repente você está num mercado que você não imaginava estar, no mercado africano, de repente está em Angola, está em Moçambique, vendo uma outra realidade de mundo. É super positivo. Você tem, não é todo dia que você conversa com o presidente da empresa sabe teu nome, os VPs sabem teu nome, o Cláudio vai saber o nome de todo mundo, por exemplo. Assim, do ponto de vista de crescimento pessoal, profissional, ultra recomendado. Então, quem quer buscar se desafiar, quem quer buscar um crescimento, quem quer fazer uma coisa de deixar legado, assim, é uma empresa que
que você consegue mapear, você consegue se ver diretamente ou indiretamente em obras, em projetos, em negócios que impactam a vida de milhões de pessoas. Eu acho que não tem porquê você não você não buscar essa oportunidade, sinceramente. E dando uma mensagem de diversidade, o Luiz é formado em cinema, né? E tá aí, né? E jornalismo também. À frente da área de treinamento e desenvolvimento da empresa de comunicação interna. Você é formado em... E eu sou formado em engenharia química e Tá. estou à frente da área de recursos humanos. Então, assim, nosso programa é um programa muito legal, é um programa que a gente realmente dedica muito carinho, né? Dedica muita atenção, né, aos detalhes, né? Então é um programa, eu diria, um dos mais completos do mercado. A gente realmente espera dar para o trainee, né, nesse período aí de job rotation, durante o período de formação dele como trainee, uma caixa de ferramentas seja diferenciada, né, para que você realmente entenda o funcionamento da empresa, né, e possa criticar esse funcionamento da empresa, e possa de fato entender a estratégia de longo prazo da empresa. Então isso é muito legal, como eu sinceramente acho que a melhor forma de começar a sua carreira é através de um programa como esse, que realmente vai te alavancar, né, nessa parte inicial da sua carreira. E eu acho que a Andrade Ferrez é um lugar muito legal também de trabalhar, né? A empresa vem se adaptando a uma nova realidade, a empresa, né, nós, né, fomos a público esse ano, fizemos um manifesto, pedimos desculpa, aceitamos os erros do nosso passado, né, e precisamos construir uma história diferente daqui para frente. E é por isso que a gente precisa de gente igual vocês, né? Gente que possa nos ajudar a ser uma empresa diferente, uma empresa vencedora e uma empresa que vai ser centenária. Então, não tenho dúvida nenhuma que aqui é o melhor lugar para você começar a sua carreira. Conta com a sua inscrição, vai lá, se inscreve. Até amanhã. E você vai ser muito feliz aqui. Valeu. É isso.